Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui para falar a respeito da polêmica entrevista que o diretor de direitos esportivos da Globo, Fernando Manuel Pinto, deu para a Máquina do Esporte, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Sobre essa entrevista, prefiro que você leia na totalidade, mas eu vou trazer um trecho dela que me chamou muita atenção, que hoje traz inclusive uma análise que eu já vinha fazendo a longo prazo, que é uma coisa que vai contra a opinião da grande maioria das pessoas que seguem aqui o canal. Eu tenho consciência disso, acompanho ali sempre os comentários e sei que o ódio à Globo é quase unilateral, mas a gente tem que entender, eu tô aqui para fazer essa contrapartida. A Globo é hoje definitivamente o braço mais profissionalizado na discussão de venda de direitos de cotas de TV aqui no Brasil, e eu vou explicar o porquê. Muita gente odeia a Globo porque existe de fato um monopólio. Monopólio que, pelo menos na questão da TV fechada, ele foi quebrado com a vinda da Turner. Hoje a Turner tem 7 clubes na TV fechada e a Globo ficou com os outros, né? Mas aí a gente tem ainda na questão de pay-per-view o monopólio, na questão de TV aberta o monopólio, e claro, o monopólio ele é ruim, eu já sempre falei sobre isso aqui, monopólio em qualquer área comercial ele é ruim, né? Porque tira da possibilidade de o clube poder ter um outro caminho a seguir naquele segmento. Isso é muito ruim, mas isso é culpa da Globo? Não é culpa da Globo se outra empresa não se interessa em comprar aqueles direitos, se não se interessa em rivalizar com a emissora. Então a gente precisa entender que o monopólio é ruim, mas que isso não se configura imediatamente culpa da Globo. Certo isso? Certo. Então aí a gente começa a entender, depois que o modelo de cotas individuais começou a se dar, desde que o Clube dos 13 foi quebrado, muito lá por culpa do André Sanches naquela época, muitos clubes se viram numa situação melhor. Pô, agora eu posso sentar diretamente com a Globo, não dependo mais do ex-presidente do Grêmio, cujo nome me esqueci, o Filipão vai colocar uma foto dele aí na edição. Não dependemos mais dele. Agora eu mesmo, presidente do clube aqui, eu posso negociar diretamente com a Globo e com isso eu tenho o poder de barganhar o valor muito melhor. Acontece que, sendo assim, com um clube individual, necessariamente, principalmente se você não está envolvido, se o seu clube não está envolvido entre os 4 principais clubes do país no quesito torcida, que são Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, é certeza que seu time perdeu dinheiro a partir dessa quebra do Clube dos 13. Isso se dá muito claramente. E aí, o que deveria acontecer? Deveria acontecer um contraponto disso. Pô, perdemos dinheiro, então vamos fazer o quê? Vamos voltar a se unir. Só que mesmo assim, os clubes não se unem. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que dos 600 milhões que a Globo vai passar para todos os clubes da Série A de pay-per-view, 70% desse valor estão na mão de apenas 4 clubes. Gravei, vou deixar o card aqui em cima. E mesmo assim, os outros presidentes dos 16 clubes da Série A não tiveram movimento algum para se unir, para quebrar isso. Quem vai falar de união dos clubes é justamente quem? Adivinha? A própria Globo, nessa entrevista que eu venho comentar aqui. A pergunta do Eric Betting foi bem feita, ele diz: com base no que houve até agora, é possível imaginar que encontraremos uma união entre os clubes para debater o próximo contrato lá em 2024? E ele responde, bom, primeiro ele fala que essa pergunta seria mais bem feita se fosse feita, claro, para os dirigentes dos clubes, que são aqueles que detêm os direitos de venda. E ele fala assim, olha, eu entendo de qualquer forma a perplexidade pela situação brasileira quando a gente olha para o mundo afora. No final das contas, os clubes de futebol profissional, eles são entidades que eles têm milhões de motivos para disputar e encrencar uns com os outros, mas existe um propósito maior, gigantesco, que deveria bastar para uni-los: o desenvolvimento institucional e comercial do futebol a partir do conjunto da obra. Aqui não me refiro apenas aos contratos de direitos, pois há muitas outras pautas de interesse comum dos clubes que também demandam visão, abordagem coletiva, como relação com poder público e mercado internacional, por exemplo. Aqui ele acena que os clubes unidos, muito provavelmente se conseguiria buscar contratos muito maiores com relação ao mercado internacional e com relação com entidades públicas do que com os clubes separados como se dá hoje. O modelo da Premier League, que é uma liga que negocia para todos os clubes e repassa aquilo no modelo 50, 25, 25, ou seja, 50% igual para todo mundo, 25 audiência e 25 tabela do campeonato, é um modelo que seria muito legal aqui no Brasil. Eu sei que muita gente é contra, mas eu sou completamente a favor. E, por exemplo, no Campeonato Brasileiro TV aberta, agora vai ser assim. A diferença é que vai ser 40, 30, 30. E quem é que propôs isso? Não foram os clubes, foi a própria Globo. Claro que ainda, no quesito pay-per-view, como eu trouxe aqui, dos 600 milhões que ela trouxe, 70% estão na mão de 4 clubes. Então, ainda é muito discrepante, mas isso também iria melhorar se os clubes estivessem unidos. Se os presidentes de Grêmio, Santos, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Fluminense, todos esses caras se unissem, sentassem eles todos com a Globo, eles seriam muito mais fortes para negociar um contrato para todos eles ganhariam. E eles não fazem isso.
isso? E quem é que vai apontar para a necessidade dessa união, se não eles mesmos? Quem fala sobre isso, a única parte hoje da mesa que fala sobre isso é a própria Globo. Como é que a gente vai criticar uma postura dessa, uma postura que é completamente importante no futebol brasileiro? Então, antes de criticar a Globo, sem saber meio que por que você está criticando, você precisa entender o que está acontecendo no futebol brasileiro. E o que está acontecendo é um ódio gratuito, baseado em muitas coisas que a gente não tem total conhecimento da situação. E aí, não é questão de defensor, não é questão de dizer que eu estou ao lado da Globo. A Globo nunca me deu um centavo, já mandei currículo pra lá, nunca quiseram me contratar, então eu quero que se desculpa, eu tô aqui pra falar o que é correto e o que não é. Se a Globo errar, pisar no tomate, eu vou falar. Sempre falei aqui em outras situações, como na questão do monopólio, por exemplo. Agora, se eles tomaram uma atitude como essa, por exemplo, que eles tiveram nessa entrevista que eles deram pra máquina do esporte, a gente tem que elogiar, cara, faz parte do jogo. Então criticar é muito fácil, mas a gente precisa saber o contexto no qual envolve. E hoje os clubes são os principais culpados. Os clubes são os culpados por não terem contratos melhores, pela falta de união, e a Globo é a única que aponta para esse caminho. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, deixa o like se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. Comenta aí embaixo e é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.